Olá, eu sou o professor Paulo Nicolau Ramires e você está aqui na nossa plataforma de estudos ou, de repente, no YouTube. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, clica aqui embaixo para você ter acesso à nossa plataforma Aforismos. Você vai encontrar vários filósofos, vários sociólogos a serem estudados, realmente vale a pena. E hoje, no Aforismo 35, nós temos como título Desafiando Tradições, entenda como Platão questionou os sofistas e poetas. E nesse vídeo especificamente, a gente vai discutir o fragmento número 1, que se chama Desvendando Mitos, a base da narrativa na Grécia Antiga. A gente vai estudar o que consiste o mito na Grécia, coisa que Platão atacará com unhas e dentes. Se você tiver interesse em querer saber mais sobre quais são os outros fragmentos, que eu vou citar rapidamente aqui, mas quiser assistir os vídeos completos, seja o nosso assinante, faça parte do clube de estudos. Você só tem a ganhar em senso crítico, cultura, enfim, repertório teórico, enfim, com certeza a sua vida não vai ser mais a mesma depois de tantos aforismos. Bom, fragmento número 2, que você só vai ver lá na plataforma, ele se chama Logos versus Mitos. Logos é a razão, o mito é a sensibilidade, o mundo concreto, o embate pela verdade. Platão colocou, né, a razão contra os sentidos, e já expliquei isso no aforismo anterior. A gente continua desenvolvendo o desdobramento dessas ideias platônicas. Então, no fragmento 3, intitulado Além da Poesia, Crítica Platônica, Retórica Poética, você vai estudar a crítica que Platão fazia aos poetas, aos mitos também, né? Enfim, tem toda uma construção contra tudo aquilo que é sensível, emotivo. Platão detestava isso, dizia que nós tínhamos que ser guiados pela razão e não pelas emoções. No fragmento 4, chamado Questionando os Sofistas, a busca por uma sabedoria autêntica, você vai estudar quem são os sofistas, quais aparecem nas obras platônicas, principalmente Protágoras, e na obra A República também há uma grande crítica a eles. No fragmento 5, intitulado Luz e Sombra, desvendando a alegoria da caverna, você vai investigar a famosa alegoria da caverna que aparece no 7º livro da República do Platão. Né? O que significa essa alegoria? Com certeza é um dos trechos mais importantes da história da filosofia e que norteia os filósofos até hoje. Já ouviu falar dessa alegoria? Bom, se nunca ouviu, assine o nosso clube. Se já ouviu e quiser aprofundar, assina também. E no fragmento número 6, intitulado Além das Sombras, interpretando a filosofia na alegoria da caverna, a gente dá continuidade a esse tema tão importante, desvendando cada etapa, cada trecho, cada linha da alegoria da caverna. Combinado? Conto com vocês então. Mas vamos ao que interessa, que é o fragmento número 1, sobre a base narrativa mítica na Grécia Antiga. Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas qual o significado da palavra mito? Bom, essa é uma palavra que surge na Grécia, e mitos, né, como eu estou descrevendo aqui, ela significa narração, mas não é qualquer tipo de narração. É uma narração que traz sensibilidade, uma narração que, quando é feita, ela expressa com emoções, sentimentos, e o ouvinte geralmente entra em transe, chora, ri, enfim, isso afeta muito a sensibilidade do indivíduo, tal qual quando uma pessoa assiste um filme no cinema e chora no fim, se emociona, dá risada assistindo uma série de repente, né? Então, o mito originalmente significa narração de cunho sensível. Não é uma narração como de muitos jornalistas, né, na TV, que quando narram as notícias não fere e não cheira. Né? Às vezes você vê que aconteceu uma catástrofe, alguma coisa boa. Vejam que o fluxo narrativo ele é meio apático, né? Não há emoções, não há sentimentos. Então, o mito originalmente é uma narração sensível, né? Uma narração que vai trazer relatos sobrenaturais, fantásticos, sobre a origem dos deuses, sobre a origem da natureza, e gerando esse processo de catarse, né? Uma certa identificação sensorial que o indivíduo tem diante dessa narração. O fato é que, a partir de Platão, começa a haver um embate muito forte contra os mitos, coisa que a gente vai explicar no próximo fragmento. Mas eu queria destacar que, a partir de Platão, eu diria, durante boa parte da história do Ocidente, até a década de 50, mais ou menos, o mito foi associado a uma ideia falsa, mentirosa,
Tanto é que existe um programa, não sei se existe ainda, no Discovery Channel, detesto esse canal, mas enfim, tem um programa que se chamava, ou chama, Os Caçadores de Mitos. Nesse sentido, eles usam o sentido de mito na versão platônica, né? Ou seja, o mito é uma farsa, uma mentira. Os iluministas, no século XVIII, também usaram a palavra mito no mesmo sentido, ou seja, é uma ideia mentirosa, falsa, guia os indivíduos para a ignorância. A antropologia evolucionista do século XIX, finalzinho dele, que era bem preconceituosa, eurocêntrica, também via o mito como coisa de sociedades atrasadas, né, com pensamento infantil. Foi só na década de 50 que a palavra mito resolveu, ou passou por uma nova transformação nas mãos de um grande antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. Inclusive teve uma estadia aqui em São Paulo. E o Lévi-Strauss trabalha o mito como o simbólico vivido intensamente, de modo que tudo é mito, né? Tudo é simbólico. Eu gravando aqui na frente de vocês, o professor na frente da sala de aula, o médico com jaleco, o advogado com enfim, aquela capa, né, do STF, vocês já devem ter visto. Então todos nós exercemos funções simbólicas, né? A cor dessa biblioteca, os livros, enfim, a roupa que eu estou usando, tudo é simbólico, tudo é mito. Então o mito deixou de ser visto muito recentemente pela antropologia como uma ideia falsa, mentirosa, e passou a ser simplesmente o simbólico vivido intensamente, né? Então vejam como essa palavra foi se transformando. E o que interessa para a gente nesse momento é entender esse significado mais sensorial, que era grego até antes do aparecimento de Platão e Sócrates no mundo antigo, quando o mito significava narração sensível, né? Uma narração que traz dentro da sua poética emoções, paixões, a catarse dos sujeitos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Grécia tinha dois grandes expoentes da mitologia, né? Um deles é Homero e outro Hesíodo, que eu queria comentar rapidamente com vocês. Claro que a gente vai desenvolver depois outros aforismos, né, sobre mitologia, ou pelo menos algumas mitologias, tragédias, mas eu queria deixar alguns indicativos importantes, né? Homero é uma figura muito polêmica, não o personagem em si, né, mas a respeito de quem foi Homero. Não se sabe se ele existiu de fato, não se sabe se ele era uma escola que compilava, na verdade, mitos antes narrados oralmente na Grécia e colocados no papel através da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada trata da Guerra de Troia e a Odisseia, a tentativa de Odisseu ou Ulisses, né? Odisseu para os gregos, Ulisses para os romanos, a tentativa dele voltar para casa, lutando contra os deuses, enfim. A gente depois grava alguns vídeos melhor explicando essas duas histórias. Então, ninguém sabe se Homero existiu ou não, ninguém sabe se ele é uma compilação de textos antes narrados, aliás, ninguém sabe se ele é uma compilação de histórias extraordinárias narradas antes oralmente, mas até mesmo as descrições que nós temos dele é que ele era um andarilho, cego, que migrava, passava de cidade em cidade na Grécia Antiga. E não deixa de ser curioso que, tanto na Antiguidade como até hoje, a região dos Balcãs, né, que envolve a Albânia, a antiga Iugoslávia, a Grécia também, até hoje existem lendas de onde ele teria nascido, né? Uma vez eu fui para Atenas e, sabendo dessa história, eu perguntava para os atenienses se havia sido ali que Homero nasceu. Todos diziam que sim. Fui para Santorini também, diziam que ele nasceu em Santorini. Já tive colegas que foram para a antiga Iugoslávia, que foram para a Albânia, e eu sempre falava para eles, pergunta onde nasceu Homero. E todos diziam, nasceu aqui, nasceu ali, naquela cidade, na outra. Então vejam que ele é uma figura assim que forma um imaginário coletivo, sobretudo na antiguidade e ainda alguma coisa hoje, né? Bom, o fato é que Homero, ninguém sabe se existiu, como vocês perceberam, né? Mais uma figura fundamental na formação da cultura ocidental que não escreveu, assim como Sócrates, assim como Jesus, como nós já havíamos discutido. Já Hesíodo, este sim existiu, né? E o Hesíodo viveu no século VI a.C. e escreveu, entre as suas obras importantes, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia, né? Os Trabalhos e os Dias, a gente tem um famoso mito de Prometeu, que seria algo equivalente à simbologia de Adão e Eva no Antigo Testamento. E na Teogonia ele vai explicar a origem dos deuses. Mais um ponto importante aqui, para a gente fechar esse breve encontro, é que os mitos eles são divididos em dois braços, as chamadas teogonias e cosmogonias. Theos, em grego, significa Deus, gonos, origem. Aliás, gonos
é a palavra que dá origem, a palavra origem em português, né? Então, teogonias são mitos, narrações extraordinárias, fantásticas sobre a origem dos deuses e a dinâmica deles entre si. Quem matou quem, de onde nasceu um deus e assim por diante. E Hesíodo escreveu um livro chamado Teogonia. Já as cosmogonias, como o próprio nome diz, cosmo em grego significa tanto universo quanto também ordem. Então, cosmogonia são os mitos extraordinários, fantásticos sobre a origem do universo. Muitas vezes teogonias e cosmogonias se misturam, muitas vezes os mitos são representações das forças da natureza e também dos sentimentos e afetos humanos, e então, tanto em Homero quanto em Hesíodo, a gente vê uma confluência entre teogonias e cosmogonias. Claro que em Hesíodo esses elementos são muito mais claros. E para fechar aqui, queria dizer para vocês que Homero e Hesíodo eram as figuras mais respeitáveis no mundo grego. Eram vistos como hoje a Bíblia é vista pelos cristãos, ou seja, eram inquestionáveis. Ninguém poderia questionar o papel e a veracidade desses relatos. Caso contrário, você ia ser considerado herege. E foi exatamente isso que Platão fez. E o personagem Sócrates, na boca do Platão, ou as palavras de Platão colocadas na boca de Sócrates, acabam revelando esse conflito entre a filosofia e a racionalidade contra os mitos. Por isso que Platão gerou tantas críticas. Parece que Platão levou Sócrates para além de si mesmo, para além do próprio Sócrates, a ponto de criar uma briga entre a razão, a filosofia e a própria mitologia. Isso é uma característica central do pensamento platônico que a gente continua desenvolvendo nos próximos fragmentos. Até breve.